entregar o melhor que nós temos em adoração a esse Deus. E o melhor não é o nosso louvor. O melhor não são os nossos dízimos e nossas ofertas. O melhor não é aquilo que sai da nossa boca. Que hoje seja a noite de entrega das nossas vidas. Que a gente venha entregar verdadeiramente aquilo que flui do nosso coração. Que o nosso maior louvor nessa noite seja a nossa própria vida. Que o maior louvor nessa noite seja a nossa entrega verdadeira. E é um privilégio estarmos aqui. Senhor Deus, Pai, graça te damos por esse momento, Pai. Louvado, engrandecido seja o seu nome, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pelo fato do Senhor ter nos trazido aqui nessa noite, Pai. Senhor Deus, o Senhor sabe que não é pela quantidade de pessoas, Pai. O Senhor sabe que não é pelo momento, Senhor Deus, mas são pelas vidas, Pai, que vieram aqui por amor a Ti, Pai, para entregar, para reconhecer a Sua soberania, Senhor Deus. Senhor Deus, para entregar a Ti, Senhor Deus, tudo o que há de melhor em suas vidas, Pai. Seu coração, sua família, seus sonhos, seus projetos, Pai. Nossa geração, Pai. Por isso, Senhor Deus, tenha liberdade de agir nesse lugar. Tenha liberdade de falar conosco. Tenha liberdade de transformar. Tenha liberdade, Pai, de jogar por terra, Pai, todo impedimento, Senhor Deus. Tudo aquilo, Senhor Deus, que vem impedindo, Pai, uma adoração, uma entrega verdadeira a Ti, Pai. Senhor Deus, que hoje seja uma noite, Pai, de revelação através da Sua palavra, Pai. Que o Senhor venha, Senhor Deus, trazer à tona tudo aquilo que está oculto, Pai, em nossas vidas, Pai, para que possamos tratar, entregar a Ti, Pai. Senhor Deus, reconhecendo que não há outro Deus igual a Ti, Pai. Por isso, Pai, receba, Pai, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, receba a nossa vida, Pai, e fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, vamos ficar de pé nesse momento? Vamos juntos louvar ao Senhor de todo o nosso coração. Vamos declarar que Ele é santo, 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 santo. Não apenas por mera repetição, mas por rendição, por declaração de total dependência dEle. Vamos de fato entregar as nossas vidas ao nosso Deus maravilhoso. Pai querido, assim como dito agora, Senhor Deus, aqui em oração, Pai, recebe a nossa adoração, Pai. De fato não somos dignos de estar aqui, Senhor Deus, mas a Tua infinita graça, a Tua infinita misericórdia, o Teu amor, eles nos constrangem, nos alcançam. E só nos resta te adorar, Pai. Só nos resta entregar a Ti, Senhor Deus, todo o nosso ser. Queremos agora sim, Senhor Deus, de fato, Senhor Deus, nos colocar totalmente aos Teus pés, Pai. Molda os nossos corações, trata os nossos corações, Pai. Preenche os nossos corações da forma que somente o Teu Santo Espírito é capaz de preencher, Pai. Estamos aqui, dizemos, eis-nos aqui, Pai. Seja adorado nessa noite, que somente o Teu nome seja exaltado aqui neste lugar, Pai, com as nossas intenções, com os nossos pensamentos, com o nosso falar, com o nosso agir, Pai, que somente o Teu nome seja exaltado. Santo, santo é o Teu nome. Todas essas coisas dizemos no Teu nome, no Teu santo nome. Amém. Feche os teus olhos, declara com o teu coração nesse momento e com a tua voz. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia.
nossas vozes. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Declarar nesse momento que Tu és grande, Pai. Grande quando entendemos, grande quando não entendemos, grande quando está tudo dentro dos nossos planos, grande quando não está. O Senhor é um Deus que não depende de nenhuma circunstância. O Senhor se move no meio das circunstâncias. Às vezes as circunstâncias nos ofuscam o olhar, embaçam o nosso olhar, mas o nosso Deus vai além dessas circunstâncias. É em Ti que cremos, Senhor. A nossa fé está em Ti, Pai. Declaramos a Tua grandeza. Quantas vezes já cantamos esse cântico, às vezes de uma forma até mesmo banalizada, só por repetições, mas queremos declarar de fato a Tua grandeza, Pai, e a nossa dependência de Ti, Senhor. Tu és grande, Pai. Cante comigo assim. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Chega mais uma vez, queremos o Teu nome engrandecer. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Diga: grande é o Senhor. O Senhor e muito digno de
entregamos totalmente a Ti, Pai. Queremos de fato, Senhor Deus, que a nossa vida seja um hino de adoração ao Senhor. Que a nossa trajetória, Senhor Deus, engrandeça o Teu santo nome. Derrama sobre nós, Senhor Deus. Mas derrama sobre nós, Senhor Deus, de Ti, para que sejamos, Senhor Deus, de fato, Senhor Deus, caminhemos de fato, prosseguindo, Senhor Deus, em direção a Ti, para Ti como alvo, Pai. Queremos ser, Senhor Deus, moldados à luz do Teu caráter, do caráter de Cristo, e somente o Teu Santo Espírito é capaz de fazer isso, Pai. Nós queremos de fato dizer: eis-nos aqui, eis-nos aqui. Sacrifício de louvor queremos entregar a Ti, Senhor Deus, aqui nesta noite. Louvado, engrandecido e exaltado seja o Teu santo nome com as nossas vidas. Que a nossa vida cante a Ti, Senhor. Que a nossa vida seja um hino de louvor e adoração a Ti. Que as palavras que saiam da nossa boca, não aqui cantando, não aqui nesse metro quadrado, não aqui na igreja como instituição, fora daqui, em todos os lugares, Senhor Deus, que frequentarmos, Pai, que as palavras que saírem da nossa boca, Senhor Deus, sejam um testemunho vivo da transformação que Tu fizeste nas nossas vidas, Pai. E que se as pessoas verem qualquer beleza, fora os nossos belos olhos azuis, os nossos cabelos, que essa beleza, Senhor Deus, seja a Tua transformação nas nossas vidas, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, o único digno de toda honra, toda glória e todo louvor, Senhor. Vamos louvar. Essa é um pouquinho antiga, mas talvez você conheça. Sacrifício de louvor a Ti, Senhor, eu quero entoar. Verdadeiro adorado, eu quero ser pra Teu louvor. Um verdadeiro adorador. O que é sacrifício de louvor?
teus rios em mim. Quero estar no santo lugar. Eis-me aqui, entrego minha vida a ti, como oferta em teu altar. Faz fluir teus rios em mim. Quero estar no santo lugar. Eis-me aqui, entrego minha vida a ti, como oferta em teu altar. Em teu altar. Em teu altar. A palavra do Senhor diz em Malaquias 3:10: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na tua casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós bênção sem medida. Esse momento agora é o nosso momento de ofertório. Você que porventura nos visite nessa noite, não se assuste, é um momento nosso, é um momento da igreja, mas caso deseje contribuir e ajudar na obra, ajudar no nosso trabalho aqui que a gente faz diariamente, fique à vontade, né? O gasofilácio está aqui na frente. Durante esse próximo louvor, você fique à vontade para contribuir segundo o seu coração. Amém? Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu
glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor.
Amém, irmãos? Glorificado seja o nome do Senhor. Como é bom iniciarmos essa noite de adoração com louvores de entrega, com louvores reconhecendo que não há outro Deus igual ao Senhor. Que quando nós entregamos, é algo de mais adorável para o Pai. Senhor Deus, Pai, graça te damos, Pai, por esse momento. Graça te damos, Pai, por esse ofertório, Senhor Deus. Graça te damos por cada dízimo, por cada oferta, Pai. Senhor Deus, por cada valor que foi entregue, Senhor Deus, aqui na sua casa, Pai. Mas graça te damos não é pelo valor, Pai. Não é por aquilo que entrou na conta da igreja, Pai. Pai, mas é pela entrega em forma de amor, Pai. Porque o que cada filho seu entregou, Pai. Porque o ofertório, Senhor Deus, o dízimo, Pai, faz parte da nossa comunhão contigo, Pai, da nossa fidelidade com o Senhor. O Senhor é sempre fiel conosco, Pai. E esse é o momento, Pai, onde nós demonstramos também fidelidade a Ti, confiança em Ti e obediência a Ti, Pai. Por isso, Senhor Deus, abençoa, Pai. Abençoa cada valor, Pai, em prol desse ministério, mas também, Pai, abençoa cada pessoa, Pai. Tanto que pôde dizimar, que pôde doar, mas principalmente aquelas que não puderam, Pai. Aquelas que estão passando por momentos difíceis, Pai. Honre, abençoe, Pai. Senhor Deus, para que aquelas pessoas, Pai, voltem a ter o prazer, Senhor Deus, de Te glorificar e exaltar através do dízimo e das suas ofertas. Não por elas, Pai, mas para que o Seu nome venha a ser exaltado, Pai. Abençoa as famílias, Pai. Abençoa a nossa igreja. Assim nós Te pedimos e oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, gostaria de pedir a todos para abrir suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. E vamos falar sobre um tema que acredito que todos nós já conheçamos, todos nós já ouvimos falar, dos versículos 15 a 19. E assim diz a palavra do Senhor. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que esses outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, Tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que, quando era mais moço, tu te enchias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Senhor Deus, obrigado por essa palavra, Senhor Deus. Pai, que essa palavra, Senhor Deus, possa rasgar nossos corações essa noite, Pai. E que possamos entender o verdadeiro significado desse trecho, Pai, e o verdadeiro significado do seu chamado, o verdadeiro significado, Senhor Deus, dessas perguntas, se Pedro te amas, Pai, e nós hoje somos Pedros aqui, Senhor Deus, onde o Senhor indagará cada um de nós: igreja de Caraí, tu me amas? E que possamos sair daqui entendendo, Senhor Deus, o significado do verdadeiro amor a Ti, Pai, um amor que transforma, um amor que regenera, Pai, um amor, Senhor Deus, que faz com que nós deixamos o velho homem para trás e sigamos rumo ao alvo que é Ti, Pai. Por isso, tenha liberdade de falar conosco nessa noite.
em nome de Jesus. Amém. E esse texto, irmãos, ele é lindo, porque a gente vai ver que ele falava com um discípulo que ele amava muito. Pedro era um discípulo que o Senhor respeitava muito, mas que até aquele momento, Pedro não entendia o verdadeiro significado de amar verdadeiramente o Senhor, o Pai que estava ali encarnado. E esse texto é mais rico ainda, porque ele fala de Pedro. Talvez Pedro seja um dos homens mais humanos porque a gente sabe que Pedro era rude, era grosso, brigava, indagava a Cristo a todo momento, tinha confusão com todos os apóstolos, mas era um homem que mesmo assim o Senhor sabia que ele tinha um coração também inclinado para ele. E era um dos apóstolos que mais adorava o Senhor. Isso nos aproxima de Pedro, porque apesar de Pedro amar ao Senhor, apesar de Pedro se entregar ao Senhor, apesar de Pedro ter abandonado tudo para caminhar ao lado do Pai, Pedro não estava preparado para aquilo que o Senhor já tinha preparado para ele. Aquele era um momento em que o Senhor já sabia tudo aquilo que já tinha acontecido com Pedro. E essa passagem, se vocês lerem o Evangelho de João, a gente vai ver que esse momento foi o terceiro momento que Cristo apareceu para os seus apóstolos após a sua ressurreição. E o texto do capítulo 21 começa com o Senhor chegando à praia, os apóstolos indo pescar, e eles não estavam pescando nada. Aqueles homens, o Senhor tinha ido, o Senhor estava à beira do mar, e aqueles homens não reconheceram o Senhor. E depois que eles passaram a noite sem pegar nenhum peixe, o Senhor para ele, ei, vai para o outro lado. E aqueles homens, novamente, voltam com um barco cheio, abarrotado de peixes grandes. O texto vai falar que foram 153 peixes grandes, e aquilo não rompeu as suas redes. E assim que chegou, o Senhor fez um alimento para que eles pudessem sentar. Foi nesse momento que o versículo 15, o Senhor pergunta a Pedro, ei Pedro, tu me amas? Porque esse momento, se a gente verificar a história de Pedro, a gente vai ver que Pedro, no capítulo 13, ele prometeu fidelidade até a morte ao Senhor. Mas logo no capítulo 18, diante da dificuldade, diante das ameaças, diante de medo, Pedro negou 3 vezes aquele a quem ele prometeu fidelidade até a morte. E a gente consegue perceber, ao longo desse capítulo 21, que esse texto não é apenas uma conversa pastoral, uma conversa entre o pastor, Cristo, com todas as suas ovelhas, que naquele momento eram seus discípulos. Não, ali Cristo estava fazendo algo grandioso, algo maravilhoso. Cristo estava fazendo a obra da redenção na vida de Pedro. E o Senhor faz essa obra de redenção até hoje. Porque aquele Cristo que se revelou pessoalmente através de Pedro, perguntando, Cristo, tu me amas? Pedro, tu me amas? É o mesmo Cristo que se revela através da sua palavra. E toda vez que nós nos debruçamos perante ela, ela fala, ei, você realmente entende o que está escrito aqui? Você realmente me amas? E isso é uma demonstração que mesmo em meio às negativas de Pedro, mesmo diante de que Pedro disse 3 vezes que eu não conheço aquele homem, o Senhor em nenhum momento, assim como Ele faz conosco, diante dos nossos erros, diante dos nossos pecados, diante das nossas falhas, o Senhor em nenhum momento descarta a sua igreja. Muito pelo contrário, o Senhor nos reforma diariamente. A graça do Senhor se renova diariamente em nossas vidas, exatamente para que a gente não caia nas nossas negativas. Tito, no capítulo 1, ele fala, ei, no tal quanto ao Senhor, todos dizem me conhecer. Não é verdade? Quem aqui não conhece o Senhor? Mas ele complementa. Me conheces,
mas me negam com as suas atitudes, com as suas obras. Por isso que vocês são abomináveis e reprováveis perante o Pai. E era exatamente isso que te estava falando. Quando nós negamos ao Senhor, a gente pode dizer que a gente conhece. A gente pode dizer que eu sei a Bíblia do primeiro ao último capítulo. Mas, infelizmente, nós somos pecadores. A nossa natureza é falha. A nossa natureza, ela está convergente sempre para o mal. O próprio apóstolo Paulo disse para a gente, nos ensinou: ei, o bem que eu quero fazer, como é difícil eu fazer. Mas aquele mal que eu peço ao Senhor todo dia para não fazer, como aquilo se torna fácil para nossas atitudes. Como a gente é reprovável diariamente aos olhos do Senhor. Como nós somos abomináveis diariamente aos olhos do Senhor. E que a gente não se engane com relação a isso, irmãos. Mas o Senhor, assim como fez com Pedro aqui, o Senhor em nenhum momento nos chama para a reprovação. O Senhor, a cada momento, nos chama para a transformação. A transformação de seus filhos. A transformação, porque quando o Senhor quer transformar, o Senhor quer transformar por algo, irmão. É por algo que o Senhor já tem preparado para você. É por algo que você já espera. É por algo que você nem imagina. Mas que o Senhor, Ele está transformando a sua igreja. Ele está transformando a sua vida. Ele está transformando a sua casa. Ele está transformando os seus filhos. É por uma obra maior. Pedro foi a pedra angular da igreja. Pentecoste aconteceu com esse homem que abdicou de Cristo 3 vezes. Mas o Senhor não leva a isso. O Senhor joga os nossos pecados no mar do esquecimento. E Ele diariamente: ei, igreja, tu me amas? Igreja de Caraí, tu me amas? Porque quando Ele pergunta isso, Ele não está se preocupando com aquilo que o pecador fez. Muito pelo contrário. Ele quer saber: ei, pecador, você me ama realmente ao ponto de se transformar, abrir mão de tudo aquilo que você quer, dos seus egos, das suas vontades, em prol de mim? Porque quando o Senhor nos chama, a indagação do amor, esse amor não é apenas para nós. A transformação é nossa, mas os resultados vão ser fruto na vida de outros. Quem aqui, através da sua transformação, não alcançou outras vidas? Quem aqui, através da sua transformação, não alcançou a sua família? Quem aqui, através da sua transformação, não levou o Evangelho a outras pessoas? Quem aqui, através da sua transformação, não salvou as pessoas da morte e levou as pessoas para o céu? O resultado não é para nós. O resultado são para os outros, irmãos. E a gente vê claramente que o problema central no texto não está na negação de Pedro, irmãos, mas principalmente na discrepância entre o amor declarado e o amor vivido. Pedro era um dos apóstolos que mais falava que amava o Senhor, que mais fazia questão de estar ao lado do Senhor. Mas as atitudes dele levaram ele ao distanciamento do Senhor. E o Senhor pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? E essas 3 perguntas, irmãos, é referência realmente às 3 negações de Pedro ao Senhor. E nesses 2 primeiros momentos, o Senhor quer demonstrar para Pedro o nível de amor que Pedro tinha por ele. E a gente vai ver que nos 2 primeiros versículos, nas 2 primeiras partes, o Senhor usa um amor ágape. E esse amor ágape é aquele amor total, é um amor sacrificial, é um amor incondicional. Mas Pedro, como pecador, ciente de tudo aquilo que ele tinha feito, ele responde com amor filéu. Um amor filéu é aquele amor de amizade, aquele amor que a gente tem pelo outro, que é um amor, que é um afeto limitado. Mas, na terceira vez que o Senhor pergunta, o Senhor se aproxima de Pedro e desce ao mesmo nível, usando esse amor filéu. E a gente vai ver claramente, nessa parte do versículo 15 ao 16, que o ponto aqui principal não é a questão linguística do amor, mas é a questão espiritual.
E aqui Pedro reconhece que não consegue amar ao Senhor como Ele prometeu. Quem aqui, irmãos, não prometeu amar ao Senhor? Quem aqui não prometeu mudar a sua vida pelo Senhor? Quem aqui não prometeu fazer algo para o Senhor? Quem aqui não prometeu mudar o seu caráter pelo Senhor? Quem aqui não prometeu mudar as suas atitudes com o Senhor? Acho que cada um de nós já fizemos isso, né? Mas como é difícil colocar em prática tudo isso que a gente promete ao Senhor. A gente promete hoje, a gente cumpre hoje, cumpre amanhã, mas no outro dia a gente volta a fazer tudo. E o Senhor realmente, Ele entende que a graça dEle precisa ser renovada diariamente em nossas vidas, porque Ele sabe que a nossa transformação é diária, que a nossa aproximação com Ele tem que ser diária, que a nossa entrega ao Pai tem que ser diária, que a nossa devoção ao Pai tem que ser diário, exatamente para que tudo aquilo que a gente prometeu a gente possa viver. Para que a gente não possa agir como Pedro. Um momento eu falo que amo, no outro momento eu falo que eu não conheço a quem eu disse que amo. E a gente vai ver que é exatamente isso, porque Pedro mesmo fala que ainda que todos te abandonem, Senhor, eu jamais te abandonarei. E agora o Senhor sabe. O Senhor fala para eles: ei, Pedro, eu já sei tudo. Você me amas, Pedro? Eu creio que deve ter sido um momento muito constrangedor para Pedro. Porque o Senhor pergunta isso, não foi ali na encolha, não chamou: chega aí, Pedro, vamos trocar ideia. Vamos ali para o canto. Pedro, tu me amas? Foi na frente de todos. Porque todas aquelas pessoas que estavam ao redor do Pedro não sabiam o que o Pedro tinha feito. Isso demonstra os nossos pecados ocultos. Quantos pecados nós temos em nossos corações, em nossos atos, em nossas práticas, que as pessoas ao lado não sabem. Só quem sabe é o Senhor. Só quem sabe é o Senhor. Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aquilo que está na nossa mente, aquilo que sonda o nosso coração. O Senhor quis realmente mostrar para aquele povo: ei, vocês são falhos. Ei, mas eu amo vocês mesmo assim. E o Senhor nos ama mesmo assim, mesmo com cada um de nós tendo pecados ocultos. É por isso que o Senhor está falando nessa igreja, nessa noite: ei, igreja de Caraí, vocês me amam? Qual o tamanho do amor que a igreja de Caraí tem pelo Senhor? Quando eu falo igreja de Caraí, irmãos, eu coloquei meu nome quando eu estava fazendo essa pregação. Coloque seu nome. Será que você ama ao Senhor? Melhor, será que você vive o tamanho do seu amor pelo Senhor? A gente tem o hábito de dizer, quando é indagado, quem é o Senhor na nossa vida? O que representa Deus na nossa vida? E a gente sempre representa, a gente sempre fala: o Senhor para mim é tudo. O Senhor para mim é o início, é o fim. O Senhor que me tirou do lamaçal do pecado. O Senhor que me salvou. O Senhor que me curou. O Senhor que me restaurou. O Senhor que me deu família. O Senhor que me deu emprego. O Senhor era tudo para mim. Como a gente é falho com quem nos dá tudo. Como a gente não entende o verdadeiro significado desse amor ao Senhor. Mas, e aqui Pedro reconhece, na última indagação, ele fala: Senhor, tu sabe todas as coisas, Senhor. O Senhor vai ficar me perguntando aqui todas as vezes, mas o Senhor sabe que eu já fiz. O Senhor sabe que eu já te neguei 3 vezes. Aqui é uma demonstração de humildade. Quando Pedro responde isso ao Senhor, Pedro reconhece perante ao Pai e perante a todos: Senhor, eu pequei contra ti, mas eu te amo mesmo assim.
E isso o Senhor fala nessa noite: ei, você me amas? Então tudo aquilo que você tem de oculto, eu vou perdoar. Tudo aquilo que há de barreira para que haja um momento de intercessão, uma vida devocional, uma vida de entrega, eu vou jogar por terra. Porque não são as nossas atitudes, não são as nossas práticas, é a graça do Senhor sobre nossas vidas, irmãos. A gente vive pela graça do Senhor, a gente não vive segundo o nosso caminhar, a gente vive segundo o propósito do Senhor sobre as nossas vidas. Se a gente entendesse que eu vivo sobre o meu caminhar, eu entendo que o caminho que eu tomo, a direção que eu tomo, é parte do meu propósito. Mas quando eu entendo que eu caminho sobre a perspectiva daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, pode ter dificuldade, pode ter barreira, pode ter tudo, que o Senhor não vai me impedir, nada vai me impedir de parar, porque o Senhor é comigo, o Senhor é com cada um de nós, irmãos. E o Senhor está dizendo nessa noite: ei, não permita que os seus pecados, não permita que as suas falhas, não permita que as suas transgressões, não permita que os seus erros parem, porque o Senhor te ama. E o Senhor está falando isso para você, porque o Senhor tem um propósito na sua vida. Assim como o Senhor tinha para Pedro, o Senhor queria transformar Pedro, para dar aquilo que o Pedro realmente precisava fazer. E o Senhor tem obra específica na vida de cada um de nós aqui. O Senhor deu dons e talentos específicos para cada um de nós. Uma igreja é o ajuntamento de pessoas diferentes, de pessoas intelectualmente diferentes, com dons e talentos diferentes, para que o Senhor use e alcance da forma que Ele quer. A autoridade não é nossa, o dom não é nosso, o poder não é nosso. O que é o nosso é o caminhar, é a obediência e o amor. Quando a gente entende o verdadeiro amor, a gente obedece e caminha, e durante o caminho, o Senhor vai nos usando, irmão, assim como usou Pedro. E a verdade reformada nesse texto, ele demonstra que mesmo o ser humano regenerado como era Pedro, um homem que estava próximo do Senhor, ele é incapaz de entender o verdadeiro significado do amor, se não fosse a graça do Senhor. A gente muitas vezes não entende que amor é esse. A gente canta muitas vezes aqui: que amor é esse? E essa é uma pergunta porque a gente nunca vai estar preparado para entender que amor é esse. O amor que nos constrange, o amor que essa semana me constrangeu de uma forma que a gente não consegue, não tem agradecimento, não tem palavra. Quando a gente entende que o Senhor está no propósito, mesmo que o homem disse não, ele acabou dizendo: ei, eu confio nas mães, porque o que as mães confiam é direcionado por Deus. Não há ciência, há fé, ao reconhecimento de que nada é impossível para Deus. Eu não sei se alguém chegou aqui nessa noite com sentimento de impotência. Se alguém chegou aqui nessa noite com sentimento de mal-valia, com sentimento de incapacidade, com sentimento de não entender que amor é esse. Mas o Senhor nessa noite está declarando: ei, vocês vão sair daqui ciente do tamanho do meu amor por vocês. Vocês vão sair daqui ciente de que o meu amor é capaz de transformar cada vida aqui nessa noite. Não há problema que eu não resolvo, não há sentimento que eu não mude, não há doença que eu não cure. Eu sou o Deus do impossível e do milagre, irmãos. E aqui esses homens estavam diante do milagre pela terceira vez. E quantas vezes a gente está diante do milagre e a gente não consegue entender, mesmo assim, o tamanho do Senhor. E quando a gente percebe que esse mesmo problema de Pedro, infelizmente, é o mesmo problema da nossa igreja hoje. E aqui o texto revela claramente, quando a gente vê um amor superficial, um amor emocional e um amor autocentrado de Pedro.
E esse é um problema do ministério hoje, porque os ministérios cristãos e a vida cristã, eles não entendem, não fluem do verdadeiro amor de Cristo, no orgulho pessoal, no orgulho espiritual. Essa igreja, ela flui por causa de mim. Usando o exemplo, é óbvio, irmãos, pelo amor de Deus, mas a gente usa o exemplo de quem a gente gosta. O grupo de mulheres não flui por causa de Albanize. O grupo de louvor não é maravilhoso, de todos se apaixonam, porque não são essas pessoas bonitas que estão aqui cantando, irmãos. Isso é orgulho espiritual, a gente entender que a vontade do Senhor, os planos do Senhor, flui em virtude de cada um de nós, daquilo que a gente pode entregar, não. O Senhor bota na liderança a mulher que Ele quiser. O Senhor bota para abrir a boca aqui em cima quem Ele quiser. Quantas pessoas já saíram aqui de cima? Quantas mulheres já não tiveram à frente? Quantos líderes de jovens não tiveram à frente? O Senhor tira e bota quem Ele quiser, porque a obra é dEle, o plano é dEle, não é nosso, irmãos. E Pedro aqui estava completamente envaidecido por ser próximo do Senhor. Mas a gente quer verificar a nossa lealdade ao Senhor é durante o aperto, quando as coisas apertam. Quando as coisas apertam, é que o Senhor faz assim, vamos ver agora se vai haver fidelidade, qual o tamanho do meu amor, ou se o mundo vai dizer, vai determinar qual é a atitude, a prática dele. E a gente vive, infelizmente, numa cultura onde a gente ama o que é conveniente, mas a gente abandona algo facilmente quando não nos interessa. A gente muitas vezes confunde o amor com o sentimento. Um exemplo disso, a gente disse que ama um ao outro aqui. A gente vive um para o outro. Qualquer discussão a gente briga. Qualquer discussão a gente vira inimigo. Qualquer discussão dentro de igreja, eu estou falando na rua não. Dentro de igreja é motivo para irmãos pararem de falar com irmãos. Vou indagar igual a música. Que amor é esse? Se Cristo nos ama e nos perdoa diariamente, que amor é esse? Que a gente não consegue perdoar o outro. Que amor é esse? Que a gente não consegue perdoar o nosso cônjuge. Que amor é esse? Que a gente não consegue perdoar os nossos filhos. Que amor é esse? Qualquer coisa impede a nossa vinda à casa do Senhor para adorá-lo. Porque para amar a Cristo, irmãos, o amor exige obediência. O amor, ele exige sacrifício. E ele exige compromisso. Enquanto muitos amam com amor filéu, que é um amor do eu, que é um amor do que eu escolho querer amar, eu escolho a quem amar, eu escolho a quem ajudar. Isso não é morrer para si mesmo. O próprio Cristo ensinou aí. Quer me seguir? Quer saber como me seguir? Morra para si mesmo diariamente. Carregue a sua cruz e me caminhe, porque caminhar com o Senhor é carregar a cruz. Porque Ele vai exigir compromisso e obediência, que muitas vezes confronta o nosso ego, o nosso coração. Muitas vezes o Senhor nos dá a direção, que se fosse depender da gente, a gente tomaria outras. Mas quando a gente ama verdadeiramente, igual a Abraão, sai da tua tenda, pega a sua família e vai. Abraão em nenhum momento perguntou para onde que ia, como é que ia. Abraão simplesmente ia, obedecia por amor. E a cada lugar que Abraão chegava, Abraão levantava um altar em adoração adoração e glorificação ao Senhor, irmãos. Sem caráter, irmão, não há transformação. E sem transformação, não há família saudável, não há uma igreja fiel e não há testemunho autêntico de cristão. Mas apesar desse mundo que a gente vive hoje, a graça do Senhor se revela na Bíblia, irmãos. E essa beleza está na graça soberana do Senhor.
E a gente percebe claramente que graça é essa. Quando Cristo, diante daquele homem que o negou, ele não rejeita Pedro, ele abraça Pedro. Ele não humilha Pedro, ele não substitui Pedro. Não, aquele homem não vai ser mais a pedra angular não, que ele não merece. Muito pelo contrário, Cristo vai ao encontro de Pedro, Cristo restaura aquele homem, mas principalmente, Cristo confia as suas ovelhas. A cada momento, Cristo pergunta: ei, Pedro, tu me amas? E diante da resposta, qual foi a indagação do Senhor? Apacenta minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, direciona minhas ovelhas. E o Senhor está falando isso para cada um de nós nessa noite. Ei, Luiz Henrique, tu me amas? Mesmo sendo falho, mesmo você me negando várias vezes com a sua atitude. Luiz Henrique, apacenta minhas ovelhas, porque eu sou contigo. O Senhor está falando aqui: ei, Josias, você me ama? Eu sei que você peca, Josias, eu sei que você é falho, eu sei que você é pecador, mas a minha graça te basta. Apacenta minhas ovelhas. E o Senhor está falando com cada um de nós nessa noite: apacente as minhas ovelhas. Essa indagação é um fortalecimento para o Senhor estar dizendo: ei, eu tenho um plano específico para a sua vida. Não é para você, não vai ser apenas para a sua família, mas vai ser para gerações. Igreja de Caraí, apacenta minhas ovelhas. Isso é uma graça, irmão, reformadora. E a gente percebe claramente que Cristo não pergunta a Pedro: Pedro, para que você apacente as ovelhas, para que você seja o objeto, aquela pessoa que vai direcionar o Pentecoste, o agir do Espírito, aquela pessoa que vai ser a pedra angular da igreja, me prova que você mudou. Não está isso aqui no texto, irmãos. Muito pelo contrário. Cristo apenas: ei, Pedro, você me amas? Cristo não estava pedindo a regeneração de Pedro. Cristo não estava pedindo a prova de que Pedro iria mudar. Pedro só queria saber: ei, igreja, você ama o Senhor? Se você ama o Senhor, apacenta as suas ovelhas. O Senhor tem um plano e um projeto na sua vida. O Senhor quer restaurar a sua vida. E o Senhor só restaura quem Ele tem planos, irmãos. E se o Senhor está falando que nessa noite, que Ele quer restaurar a igreja de Caraí, é porque Ele tem planos para a igreja de Caraí. E quando eu falo igreja de Caraí, eu não estou falando do templo. Eu estou falando de cada um de nós, irmãos. Porque nós somos a verdadeira igreja desse lugar. A gente vai ver no final que Cristo fala: ei, segue-me. Diante das indagações, diante da confiança de que aquele homem amava verdadeiramente, diante de dizer o propósito de cuidar das suas ovelhas, o Senhor fala: ei, segue-me. E quando o Senhor fala segue-me, demonstra a graça que está na Bíblia, onde a Bíblia encontra que eles estavam quebrados contra Pedro. Imagine, depois de negar o Senhor 3 vezes, logo depois Pedro tem encontro com aquele homem, gente. Como não foi vergonhoso a cara de Pedro lá no chão? Pedro estava quebrado, mas o Senhor restaurou aquele homem. Igreja de Caraí, vocês estão quebrados. O Senhor quer restaurar cada um de nós aqui nessa noite. O Senhor quer transformar progressivamente as nossas vidas. Por que a progressão, irmãos? Porque a gente nunca vai se tornar a estatura de um varão perfeito. A gente vai estar à busca dessa altura. Mas a nossa transformação é diária. O nosso encontro com o Pai é diário. A nossa cura é diária. A nossa transformação é diária. A nossa restauração é diária. A gente se enche do Senhor diariamente, progressivamente, para que a gente cresça. E Pedro foi isso, até a sua morte. Pedro foi um homem progressivo. Pedro foi se transformando à medida que o Senhor colocava ele no seu caminho. Quer perceber a sua mudança progressiva? Se coloque no caminho. Reconheça esse amor ao Pai. Reconheça a sua humildade de falar: Senhor, eu pequei contra Ti. Eu preciso do Senhor.
Eu não estou conseguindo. Tem algo que precisa ser transformado na minha vida. Que eu tenho certeza que o Senhor vai me dizer: ei, calma, eu tenho um plano para a sua vida. Plano de vida. E não plano de morte, irmãos. Plano de cura. Plano de transformação. Plano de regeneração. Sonhos realizados. Mas para isso, a gente precisa estar no caminho do Pai. E a gente vai ver que esse texto é tão lindo, que antes de ter esse encontro com o Senhor, quando Pedro chega a esse encontro com o Pai, Pedro era um homem que naquele momento era um fugitivo. Era um homem que fugiu da sua responsabilidade. É um homem que abdicou ao Pai. Mas aquele momento em que ele encontra verdadeiramente o Pai e reconhece o seu amor, reconhece a sua falha, ele se torna de um homem que negava para um homem que morre pelo Pai. Pelo um homem em que não nega mais, para um homem que diante da morte fala: ei, eu não sou digno de morrer como meu Pai. Pode me enterrar, pode me crucificar de cabeça para baixo, que eu não sou digno de morrer como o Senhor, como meu Salvador. E quando a gente tem esse encontro verdadeiramente com o Pai, um encontro humilde, onde a gente demonstra o nosso amor ágape, o amor de entrega, o amor sacrificial, nós somos transformados, irmãos. A gente deixa de ser aqueles que negaram o Senhor com as suas atitudes, para ser aqueles que são reconhecidos pelas nossas atitudes em prol do Pai. Quantas pessoas aqui a gente não vê, nunca vi, mas aquele homem e aquela mulher são homens e mulheres de Deus. A gente reconhece pelas práticas e atitudes delas, mas também pelas práticas e atitudes a gente reconhece claramente que não é do Senhor. A mudança é o amor ao Senhor, é a confiança no Senhor, é a transformação no Senhor, é a permissão do Senhor agir, transformar, nos regenerar, para que a gente possa cumprir a vontade do Pai sobre as nossas vidas. Mas a graça de Deus não está apenas na Bíblia, irmãos. A graça de Deus também ela age hoje. Ela está disponível hoje. A mesma graça do Senhor que foi entregue a Pedro, ela está disponível aqui nessa igreja hoje, irmãos. Mesmo sabendo das nossas quedas, mesmo sabendo das nossas negações silenciosas, mesmo sabendo do nosso amor imperfeito, a graça de Deus hoje, ela nos chama ao arrependimento. A graça do Senhor está chamando a igreja de Caraí para trabalhar o seu caráter, para elevar o nosso amor, de um amor filéu, de um amor limitado, a um amor ágape. Amor ágape é aquele que a mãe fala: eu morro pelo meu filho. O amor filéu, que essa mesma mulher fala: eu não morro pelo meu vizinho. Eu não morro por quem eu não falo. Eu não morro por quem eu conheço. Isso é um amor ágape. Eu morro em prol de quem eu amo. Se eu não amo o meu vizinho, é porque eu não sei o que é amor. Porque quando eu amo o Pai, eu sei o que é amor. O amor me transforma. O amor me faz perdoar. O amor me faz crescer. O amor me faz aglutinar, estar próximo. O amor não afasta. Em Romanos 5,5, o apóstolo Paulo fala: o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Ou seja, esse amor que a gente pode dizer: ei, Senhor, eu te amo, não como amor filéu, mas como amor ágape. Ele nunca vai nascer em virtude do fruto do nosso coração. Ele é fruto do agir do Espírito sobre nós. Ou seja, é através do Espírito, é através da palavra, é através da caminhada, é através da comunhão. Sem isso, não há como ter agido do Espírito. A gente precisa, irmãos, como igreja, e eu louvo a Deus porque essa igreja é uma igreja que fala a verdade. É uma igreja que não vai falar: ei, você não vai conseguir. Se não for o Senhor, você não vai conseguir, irmãos. E acabou. Tem sonhos que não vão ser feitos. Tem doenças que não vão ser curadas. Porque é a vontade do Senhor, bendito seja. Mas o Senhor está falando nessa noite: ei,
Não adianta, igreja de Caraí, achar que a gente vai ter um coração cheio do Espírito, um coração cheio do Espírito capaz de dizer que a gente vai ter o nosso amor filéu, transformado por um amor ágape ao Senhor, a ponto de reconhecer a nossa humildade, a nossa dependência do Senhor, sem intimidade com o Pai, sem oração, irmãos, sem devoção, sem meditar sobre todos os ensinamentos da Bíblia, achando que vir à igreja apenas um final de semana é algo que vai nos manter alimentados durante toda a semana. Não vai, irmãos. Isso é engano. E esse engano é que nos afastam do Senhor. Esse engano é que nos faz a cada dia sermos mais pecadores. É esse engano que faz com que o Senhor olhe para nós a cada momento e fale: ei, meu filho, tu me amas? E essa pergunta o Senhor está falando porque o Senhor sabe que a gente precisa dessa indagação para a gente se aproximar, para a gente reconhecer a nossa falha e nossos pecados. Isso é uma graça transformadora, irmãos. Cristo não chamou Pedro porque ele era forte, muito pelo contrário. Pedro era objeto da graça do Senhor. E assim, como eu declaro nessa noite, as nossas vidas, o Senhor não chamou cada um de nós aqui nessa noite porque nós somos fortes, porque nós somos fiéis. Não, porque a graça do Senhor, a graça transformadora, a graça regeneradora do Senhor quer agir sobre nós nessa noite. A gente veio aqui nessa noite para receber a graça do Senhor e falar: ei, meu filho, eu te amo mesmo assim. Ei, meu filho, eu tenho planos e projetos para a sua vida. Ei, meu filho, você é meu instrumento. Você não é instrumento do mundo, igreja de Caraí. Você é instrumento do Senhor. Você é um filho amado, um filho regenerado. Você é um filho da promessa. E quando fala filho da promessa, tudo aquilo que Deus fez para Cristo, Ele está propondo para cada um de nós, irmãos. A mesa está posta. A gente vê isso em todo culto. A mesa está posta. E a gente utiliza, eu vou utilizar aqui o exemplo das crianças. O Senhor chama todos. Quantas crianças vêm para cá, alegremente, pegar o pão e a uva? Tem pai e mãe também que aproveita no final, mas eu não vou nem entrar nesse detalhe. Mas tem crianças que não querem vir. Por vergonha, por medo. A mesa está posta diariamente em nossas vidas, irmãos. Muitas vezes a gente que não se aproveita dela. Não há impedimento para que a gente venha se servir. Não há impedimento para que a gente venha provar. Não há impedimento para que a gente venha tomar de tudo aquilo que o Senhor está oferecendo. Muitas vezes a gente não vem por orgulho. Muitas vezes a gente não vem por vaidade. Muitas vezes a gente não vem com o coração cheio de pecado, por achar que poucos são merecedores daquela mesa. E o Senhor, assim como fez com Pedro, está dizendo nessa noite aí: quem disse que vocês não são merecedores da mesa que eu estou pondo aqui em frente ao altar? Quem disse que seus pecados são impedimentos para que vocês venham aproveitar de tudo aquilo que eu preparei para você? Quem disse que você não é merecedor de tudo aquilo que eu fiz em virtude da minha morte? A morte sacrificial do Senhor não foi para todos, foi para poucos. Poucos não é número. Poucos são aqueles que amam em espírito e verdade, aqueles que o adoram, aqueles que o amam, aqueles que, assim como Pedro, que mesmo falha e falou: Senhor, eu te amo. Aquilo é para quem reconhece o Senhor como soberano e Senhor das suas vidas. A mesa são para todos nós, irmãos. Não há pecado que te afaste dessa mesa que o Senhor está colocando. Não há falha que te impede de aproveitar o rio de água-vida. O caminhar é nosso.
E o Senhor está falando: ei, igreja de Caraí, tu me amas? O Senhor quer nos chamar nessa noite, não para mostrar o velho Luiz Henrique, não para mostrar a velha Adriana, não para mostrar o velho Jota, mas para mostrar as pessoas restauradas através da graça dele. Quanto de nós não fomos restaurados, irmãos? De vez em quando encontro com os amigos cristãos também e a gente encontra nossas derrotas do passado. A gente ri. Teve um encontro que a gente teve agora no Ano Novo. Como é que a gente riu? Gente, a gente tem até vergonha de dizer o que a gente fazia. E quando um conta, é um pior do que o outro, irmão. Mas são homens e mulheres regenerados pela graça do Senhor. Homens e mulheres que, assim como o Senhor está falando, homens e mulheres que estão apacentando as ovelhas do Senhor. E o Senhor está dizendo aqui essa noite: ei, hoje não é a noite para dizer que vocês pecaram. Hoje não é a noite para dizer que vocês são abomináveis. Hoje não é a noite para dizer que vocês são reprováveis em virtude das suas atitudes. Hoje é a noite de vida nova. Hoje é a noite de novo caráter. Hoje é a noite de vocês experimentarem o mais profundo amor do Senhor. E Cristo está dizendo: ei, hoje nessa noite, é a noite de restauração. Por isso, eu vou novamente repetir o versículo 19. Sigam-me, sigam ao Senhor e mudem o seu caráter. Sigam ao Senhor e experimentem esse amor profundo. Siga esse amor e vivam uma vida de entrega. Aproveitem esse amor para amar mais profundamente, para servir mais profundamente e fielmente, e para viver através desse amor a glória do Senhor na sua vida. Porque quando o Senhor muda a nossa vida, Ele não muda apenas a nossa vida pessoal, Ele muda a nossa família, fazendo com que a gente sirva melhor a nossa família, que a gente perdoe os próximos, que a gente permaneça com Ele. E a gente se aproxima do outro, como igreja, como sociedade, em busca dessas ovelhas, cuidando, abençoando, amando. Eu não sei se vocês entenderam o que o Senhor está falando com vocês nessa noite, irmãos. Eu creio que assim como o Senhor me constrangeu ao elaborar essa pregação, eu creio que quem é humilde, quem reconhece ser dependente do Senhor, também se viu muitas vezes em situações piores do que a de Pedro. Mas o Senhor está aqui novamente indagando: igreja de Caraí, tu me amas? Feche seus olhos, igreja. Vou pedir para que vocês, nesse momento, que vocês se coloquem no lugar de Pedro. Imaginando o que foi os momentos da sua vida, o que está sendo a sua vida, até o momento de entrar aqui hoje nesse culto à noite. E o Senhor está perguntando para você: ei, você me amas? Porque o Senhor sabe que você ama. Mas qual o tamanho do seu amor pelo Senhor? Porque o Senhor tem planos e projetos para você. O Senhor tem por objetivo que você apacente suas ovelhas, que você seja um missionário, que você seja um adorador, que você seja um homem, uma mulher, que sejam luz, que sejam sal aonde estiver. Eu não sei quais foram as suas rejeições. Eu não sei aquilo que te tornou amargurado. Quais são os seus medos perante o Evangelho? Mas o Senhor está declarando nessa noite:
filho, eu te amo. E assim como eu separei Pedro, eu estou separando você. Eu estou separando a sua esposa, o seu cônjuge. Eu estou separando os seus filhos. Eu estou separando os filhos dos seus filhos. Estou colocando ministérios em suas mãos. Estou colocando vidas em suas mãos. Estou colocando altares em suas mãos. Estou colocando honra em suas mãos. Estou colocando dons em você. Talentos em cada um de nós. Porque a igreja de Caraí, o Senhor ama vocês. E o Senhor não está interessado nas suas quedas. E nessa noite o Senhor declarou: igreja, eu não quero saber do homem e da mulher, das quedas que eles tiveram. Nesse momento, eu quero saber da entrega desse homem e dessa mulher. Senhor Deus Pai, glorificado, exaltado seja o seu nome, Pai. Senhor Deus, que nessa noite, Pai, seja uma noite de restauração de nossas vidas, Pai. Seja uma noite de mudança, Pai. Seja um momento, Pai, de aproximação contigo, de reconhecimento da nossa pequenez, da nossa dependência a Ti, Pai. Perdoa, Senhor Deus. Perdoa por cada um de nós, Pai, te negar com nossos atos, com as nossas bocas, com as nossas atitudes, Pai. Porque muitas vezes, Senhor, nós reconhecemos que te conhecemos e te amamos, Pai. Mas infelizmente apenas com as nossas palavras, Pai. Senhor Deus, que hoje, nessa noite, Pai, seja uma noite de transformação do nosso caráter, Senhor Deus. Seja uma noite de aprofundamento do nosso amor contigo, Pai. Nos ensina, Senhor Deus, a viver esse amor ágape, Pai. Nos ensina a entregar tudo para Ti, Senhor Deus. Por nossas vidas, Pai. Pelas nossas famílias. E pelo próximo, Senhor Deus. Assim como Pedro, Pai. Nessa noite, te pedimos, Pai, renova em nós a sua aliança, Pai. Restabeleça o seu amor, Pai. Nos unja com o seu poder, com a sua glória e com a sua autoridade, Pai. E faça, Pai, florescer em nós o seu amor. Nos transforme, Pai, aquela árvore frutífera à beira do ribeiro, que dá fruto, alimenta e cura, Pai. Obrigado, Senhor Deus. Toma a nossa vida, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de
disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia, irmãos. Se eu fosse pedir um louvor, não pediria um louvor tão maravilhoso como esse depois de uma palavra. Que a gente possa sair aqui nessa noite desejando um coração igual ao do Pai. Que somente com um coração igual ao Pai a gente vai entender o que é amor, a gente vai entender o que é perdão, a gente vai entender o que é obediência, a gente vai entender o que é compromisso, a gente vai entender o que é serviço. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa noite, Pai. Uma noite onde eu creio que o Senhor falou poderosamente com essa igreja, Pai. Onde o Senhor falou diretamente aos nossos corações, Pai. Onde o Senhor Deus, conseguiu alcançar aquelas pessoas, Pai, que já faziam parte do seu plano, Pai. Que possamos, Pai, como acabamos de louvar, Pai, sairmos daqui com um coração igual ao seu, Pai. Um coração disposto a obedecer, Pai. Um coração disposto a amar, Pai. Um coração disposto a perdoar, Senhor Deus. Um coração disposto, Pai, a cumprir a sua boa obra em cada um de nós, Pai. Por isso eu te peço, Pai, completa a sua boa obra em cada um de nós, Pai. Joga por terra, Pai, tudo que não provenha de Ti, Pai. Todo impedimento, Pai. Todo engano, Pai. Todo pecado, Senhor Deus. Que possamos sair daqui, Pai, cientes, Pai, de que nós somos filhos amados, Pai. Nós somos filhos adorados, Pai. Senhor Deus, nos ajude a ser fiel como o Senhor é fiel conosco, Pai. Senhor Deus, nos dê uma semana abençoada, Pai. Nos dê uma semana cheia de Ti, Senhor Deus, que essa venha a ser uma semana diferente em nossas vidas, Pai. Senhor Deus, se havia, Pai, dificuldade de aproximação do Senhor, Pai, que possamos chegar aqui próximo do domingo, Pai, testemunhando que foi a semana onde mais nós oramos. Que venha a ser a semana onde mais nós meditamos na palavra. Que venha a ser a semana onde mais nós nos aproximamos de Ti, Pai. Que seja uma semana de entrega, Pai. Que venha a ser uma semana, Pai, de aproximação do Senhor, Pai. Que diariamente, Pai, possamos ter esse encontro contigo, entender o seu chamado de amor, chamado de missão, Pai. Nos guarde, proteja a nossa casa, Pai. E aonde nós venhamos a estar, a sua graça vem estar conosco, Pai. Nos conduza de acordo com a sua vontade. Perdoa, Senhor Deus, as nossas falhas. Perdoa a nossa pequenez, Pai. Assim nós te pedimos e oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenha uma boa noite, irmãos. Cumprimente os irmãos. Não saia daqui sem cumprimentar. E que seja uma noite agradável. Que seja uma semana adorável, com a presença do Senhor. Domingo que vem, 9 horas, grupo de oração. 10 horas, culto. E domingo à noite, às 7, 19 horas, culto de louvor. Amém? Obrigado a todos, irmãos. Fiquem na paz. Jesus